Vamos lá? Vamos lá. Tardezinha de quinta-feira, terminado, dia onde eu não consegui de manhã nenhuma produtividade específica, por conta ainda de uma pendência sistêmica que precisava ser terminada para eu continuar. Mas aí à tarde foi resolvido, corri com algumas coisinhas e tal, e amanhã já está pronto para eu encerrar o mês, dia 2 de fevereiro, encerrar o mês de janeiro. Encerrar significa apurar os impostos, gerar as guias, gerar o fundo de garantia, enfim, correr com essas coisas. Minha calça molhou aqui no banco. Preciso ver onde é que tá vazando o banco agora. Tem mais essa também, nunca tinha acontecido. Bom, amanhã tenho reunião de manhã, reunião da escolinha do Cauê. E também na volta ainda vou passar no Sidney para pegar lá o papel que eu preciso lá para transferência dos pontos da multa do dia 26 de dezembro que o rapaz tomou na Raposo Tavares com o meu ex-carro, com o Pointerzinho. Bom, eu tô ainda aqui esperando entrar na reserva. Agora eu vi que tá certinho, que é pra baixo mesmo, do jeito que tá certo. Mais uns papinhos com o Márcio aí. Fez um tour aí numa loja grande de departamentos de Dublin. E aí foi nos mostrando e nos invejando, o custo de vida, as coisinhas de camisetas de 2 euros, polo de 3 euros, havaiana boa, sandália não é havaiana, mas é confortável, igual, por €1,50. Na verdade ele está procurando uma touca pro cabeção dele. Ele sai para comer, mais tarde, ele adia o máximo que ele pode para comer. E depois ele vai dar a voltinha dele. Eu tô dando uma insistida nele para ele falar com a Maísa, nossa camaradinha lá, que ele tem o contato, pra ela dar uns toques, pra ele falar como é que tá a situação dele, de repente ela pode ajudá-lo. Tem uma questão aí pendente, perigosinha aí, que é a coisa da moradia dele. Em março ele completa 33 anos, e aí ele não pode ficar em nenhum lugar por conta de intercâmbio, Então ele vai precisar sair. E aí acontece uma coisa, A partir de março, em março tem a festa de St. Patrick, enfim, é a maior festa da Irlanda. E aí a cidade fica cheia.
Dublin fica muito cheio. E aí ele teria problemas de estadia. Ele precisa resolver isso. Eu acho que a Maísa pode ajudá-lo. Ela deve ter dicas, deve ter contatos, deve ter coisa suficiente para ele arrumar um cantinho. Ele tá dizendo que quer uma casinha, né? Quer alugar uma casinha, né? Mas é difícil, Então, que você consiga um quarto, né? Já ajuda bem. Privacidade, tranquilidade. Enfim. E aí a gente vai acompanhando um pouco mais aí. E hoje eu tô melhor, hoje eu tô mais sossegado um pouquinho. Eu acho que até as próprias ideias que eu tenho trocado aqui nos vídeos estão me fazendo entender melhor, estão me fazendo aceitar melhor. E também vai cicatrizando, né? A gente vai correndo aí. Ah, esqueci de pôr meu celular e meu fone de ouvido. Esqueci. Próximo farol que eu parar, eu tiro o celular e ponho aqui pelo menos para ir vendo. E não se esqueça de prender ele, tá? Hoje, lendo aí algumas coisinhas, né? E parei em duas coisas, dois assuntinhos que eu queria tocar aqui. Deixa eu pôr o celular aqui. E assim eu vou vendo algumas coisinhas nas paradas. Pronto. Há uns vídeos atrás aí, eu toquei no assunto sobre o Gerson, né? Provavelmente foi por causa disso que eu vou falar hoje que o Juca Kfouri tocou no assunto dele. A coisa da lei de Gerson, né? Ele é tricampeão do mundo, ele tem 74 anos agora. E ele acabou estigmatizado, né? Pela questão da propaganda que ele fez. Agora eu acho que está entrando na reserva. Deu uma falhada mais forte. E ele acabou sendo estigmatizado pela propaganda, uma propaganda de cigarro, feita por alguém que fumava. Publicamente sabiam que ele fumava, né? Enfim. E acabou que hoje eu li um especial do UOL, aqueles especiais que já teve sobre Sócrates, já teve sobre vários personagens que eu gosto, e alguns que eu não gosto também. E aí eu pude assistir o documentário inteiro, onde ele explica a questão do estigma, né, do lei de Gerson e tal. Ele até conta que começaram alguns jornalistas e algumas pessoas mais importantes
usar o termo. E ele falou assim, aí eu processei uns 2 ou 3, e aí parou. Diretamente não estavam me acusando de nada, enfim. E aí parou, porque uma coisa é você criticar a propaganda e outra, a maior injustiça do mundo, né? Você, num tempo onde o hábito de fumar tinha um outro contexto completamente diferente, uma visão completamente diferente. Enfim, o resumo da coisa, na verdade, não é sobre ele, sobre isso que eu quero falar. O resumo da coisa é que parece que ele é um bom sujeito, um sujeito decente, honesto, um sujeito de valores. E muito franco, inclusive, muito franco, com uma outra coisinha que eu não concordo. E a maioria das coisas que ali eu vi na reportagem, eu concordo, sim. E tá tudo bem, tá tudo certo, ok. Sejamos felizes. Aí só para explicar, daqui a pouco eu vou falar mal da religião, de um aspecto muito negativo, de uma forma de uso da religião, que é uma das coisas que mais me faz criticar a religião. Então, é por isso que eu estou falando disso agora, porque é a contradição disso. Entre as partes, e aí eles forçam bem a coisa do sentimental, e o assunto é para sentimental mesmo, para ser sentimental mesmo, para ser forte, para fazer chorar mesmo, que é ele contando sobre a morte da filha. Ele teve 2 filhas e uma delas, a mais nova, faleceu aos 20 e poucos anos de idade, num acidente de carro próximo da casa dele. E ele, eu não querendo entender nem o mínimo do que ele passou e do que ele passa por conta disso, eu compreendo perfeitamente tudo. A gente vai ouvindo ele falando e se emocionando rapidamente, dizendo que nunca cura, que é uma dor que vai conviver com ele. E enfim, uma limusine gigantesca. E enfim, uma porrada de outras coisas que a gente não precisa ficar aqui esmiuçando, né, como se diz corretamente. E aí qual é a saída numa situação dessas, numa questão de dor tão pesada, tão forte? É a religião, é Deus. Então ele coloca isso de uma forma bastante exata, para nenhum pseudo-entendedor de sentimentos, para que nenhum possa argumentar, dar argumentos racionais aí e tal, sem levar em consideração esse tipo de coisa, tá? Ele fala, se emociona e diz, as conclusões dele são essas. Ele se diz, eu sou católico apostólico romano, somos praticantes. Bacana, hein, ô gigantão? E aceito, quem sou eu para contestar o desígnio de Deus? Aceito, porque é o que eu tenho que fazer. Então a pergunta, por que nós a suprimimos quando nos lembramos disso? Nós eliminamos e entendemos que ela está num lugar melhor, que ela está bem, e é o que nos conforta. Então, meu amigo, esse é o tipo de vivência, de coisa que a gente vivencia, que a gente simplesmente olha
e pensa assim, quem sou eu para criticar, para virar para ele e falar, não, você está enganado, não existe mais nada depois disso e tudo mais. Cara, as pessoas precisam se defender e precisam continuar vivendo. É necessário, é necessário. Cara, não entrou na reserva ainda. Falhou e não entrou na reserva ainda. Então, assim, tô tentando entender o bonitão aqui. Ele tá tentando ler o celular. Tô vendo que ele tá mexendo no celular. É... É... É injusto, é injusto você fazer qualquer noção de julgamento racional numa questão dessas. É injusto e acabou. E acabou. Não há, não há. É... Eu consigo entender o tamanho da tristeza. E consigo entender o quanto seria... o quanto pode ser um pouco mais confortante essa afirmação que ele faz a si mesmo, acreditando realmente nela, não sei. Se você for olhar a atitude, analisar o que ele está falando e a forma como ele ainda sofre, você vai dizer, não, ele não acredita no que ele está dizendo. Porque se ele acreditasse, ele estava feliz. Mas enfim, eu estou usando essa parte da história para justificar por que eu não tenho uma postura de crítica tão feroz a um conceito específico de religião. Porque, entre outras coisas, há um específico fato, uma noção inicial de conforto, aonde nenhuma outra parte pode confortar. Nenhuma outra ciência, nenhuma outra... Nada, nada, nada. Não dá para confortar. Não dá. Não dá para virar e falar, ah não, leia Nietzsche que você vai entender. Não, não tem jeito, cara. Essa é aquela parte lúdica específica, que ela não depende de livros e de bíblias e de líderes religiosos. É a defesa básica do cara. Ó, agora tá falhando bastante. Acho que vai entrar na reserva. E eu não tenho o direito de criticar a existência das religiões completamente por conta disso. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Preciso pôr gasolina agora, hein? Porque eu não sei quantos... Será que eu não consigo chegar em casa? Não. Ó, 245. Então, ponto básico, tá? Respeita. Porque é um conceito que ainda conforta e ainda... Cara, ok. Efetivamente, eu, Marcos, não acredito nisso. Mas efetivamente, quem sou eu? Eu não teria argumentos para poder falar para ele sobre isso. Então, se ele tem e ele é uma boa pessoa, tá tudo bem. Efetivamente. Então agora vamos para a parte chata, a parte ruim, né? Lá do Paulo Peso de novo, né? Ele só comenta sobre um acontecimento. Leandro Carnal, um cara que na maioria das afirmações dele eu concordo e gosto. Eu acho a postura dele sarcástica e inteligente demais em alguns momentos, sendo considerado arrogante, petulante, dependendo de quem o vê. Eu particularmente não o considero assim. Eu o considero muito inteligente e por conta disso ele acaba sendo sarcástico demais e esse sarcasmo
é mal entendido por muitas pessoas. Mas é claro que ele, nesse momento, é um ícone da, de uma, de uma camada que busca essa intelectualidade que ele alcançou. Ponto. Ele tem um hall de fãs bastante grande. Mas, por conta dessa postura dele, de crítica a um processo de impeachment da Dilma, de crítica a Lava Jato, que só quer condenar o Lula, esse tipo de coisa, de colocar no patamar igual os outros que estão se dizendo santos, de crítica à religião na política e tudo mais. Então, dá para perceber em que lugar ele vai ficando. Não é de se causar estranheza, e ele, sendo um cara importante, um cara de mídia atual, principalmente de mídia virtual, ele é um cara que ele desperta amor e ódio, como qualquer pessoa influente pelas suas ideias, né? E ele causou furor na turma que gosta dele mesmo, ao dia desses postar uma foto que estava jantando com o Sérgio Moro. Enfim, nossa, ganhou o ódio de quem mais o admirava. E eu acho até que o resultado final de um negócio desse pode até ser positivo, de pessoas do outro lado, né, da outra linha, resolverem também ouvir um pouquinho o que ele está falando. Mas enfim, minha opinião sobre isso? Nenhuma. Ele encontra quem ele quiser. Eu gosto das ideias, da maioria das ideias que ele propaga. E não da pessoa, não ligo para a pessoa dele, eu não o conheço. Diferente do Neil deGrasse Tyson, que eu gosto da pessoa, independente de não conhecê-lo. E mais algumas outras pessoas que eu gostaria de conhecer melhor. Outras celebridades aí, né? Então, ele tem Twitter, tem Instagram, tem tudo isso aí, né? E ele deve, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Ele é um palestrante, né? E dia desses, um sujeito, na minha opinião, de baixa índole, ele não é de baixa índole por causa da religião, mas a religião, no caso dele, ajudou a que ele piorasse o conceito. Daqui a pouco eu continuo. O que você procura aí, bro? Não. 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 Depois o papelzinho ali pro papelzinho voar. Tá certo, o lixo é seu, né? Ah, não dá pra resistir a um negócio desses, cara. Não dá. E aí um demente, né? Que usa a religião com demência, como usaria qualquer outra coisa com demência, né? Colocou lá numa das redes sociais dele, numa das publicações dele, sei lá, em Facebook, não sei aonde. Colocou alguma coisa no sentido... Você pode convencer a plateia de macacos adestrados, sua plateia de macacos adestrados, amestrados, mas você ainda vai sofrer muito e pedir baixinho para esse Deus que você ignora ter piedade de você. É isso, cara, é isso. É isso. O Paulo Pires é tão sacana que ele coloca o cara lá, coloca a foto do cara, o perfil do cara. Não sei o que é, não sei se é Instagram, não sei se é, bom, enfim, ou Facebook, ou Twitter. E aí a resposta do Karnal, isso aí é uma bola pingando, sem goleiro, pra fazer golaço, né? Calma, brother, calma. Não jogue o carro em cima de mim.
Ó, o bonitão. Ele vai pra onde? Que eu já vou falar. E aí a resposta do Karnal vai no seguinte sentido, duas vertentes. Primeira, se a concepção de céu e inferno é essa que você está me dizendo, eu prefiro ir para o inferno para não ter que aturar pessoas como você. O inferno seria menos hipócrita, ou seja, seria melhor aguentar o fogo eterno do que o céu com hipócritas como você. Depois ele fala alguma coisa no sentido, se existe um diabo, ele não criaria maldades. Se existisse um diabo, ele não criaria maldades, ele criaria cristãos como você. Que se esquecem de princípios básicos da sua própria filosofia, como perdoar, como não julgar, como não desejar o mal. Então, isso explica bem o perigo que para mim é o efeito religião nas pessoas. O lado do Gerson é o único lado que talvez eu seja capaz de ainda tolerar a religião. Que eu ainda tolerar que ela exista. Porque é capaz de dar conforto onde nenhum outro lugar dá. Agora, conforto é mentira? Mentira é conforto? Como é que você fala para uma criança pequena, teu pai morreu? Não vamos ser tão duros assim. Como é que você fala para uma criança pequenininha, teu cachorrinho morreu? E não existe mais nada. O corpo dele vai apodrecer na terra. E pronto, ele vai deixar de existir. Posso te falar? É a forma mais correta de você dizer. Você não precisa dizer dessa forma, mas você pode dizer isso. Agora, e aí eu compreendo, a maioria das pessoas vai pensar em, a alma dele é uma estrelinha agora, ou ele foi pro céu e ele está brincando com outros cachorrinhos. E a criança vai entender, vai dar um sorriso e vai seguir a vida. Não é fácil. E qual é o grau, na minha opinião, do Gerson nesse momento? É o da mesma criança que perdeu o cachorrinho. É horrível dar esse tipo de exemplo, mas eu estou dando para que eu tenha algum comparativo que possa ser entendido. É isso. Agora, é uma forma de encarar. Na minha opinião, não verdadeira, mas é uma forma de encarar. E, infelizmente, a maior parte do que a religião passa, ela vai acabar fechando esse processo que eu estou falando agora, que é o processo de disseminação do mal. Disseminação do preconceito, disseminação do ódio em quem pensa diferente de você.
E é o que causa todo esse mal que a religião ainda causa. Você deixa ou não deixa? Então você tem duas vertentes aí. Uma que ainda dá para ser aceita, embora para mim também não seja verdadeira, porque não pode ser provada, porque não pode ser mostrada. Por enquanto, é o que a minha experiência de vida me deu até agora. O que isso será depois, eu não sei. Eu vou ter uma experiência sobrenatural a ponto de poder virar aqui e falar: é verdade, existe o outro lado e tal filosofia religiosa, tal e tal procedimento religioso é o correto. Pode ser, por que não? Como pode ser tudo. Como pode ser tudo. Até falando sobre isso, já que o assunto hoje é religião, eu tenho um amigo, e ele é engraçado, ele é amigo mesmo, o Daniel. E eu o conheci na internet, eu nunca o vi pessoalmente. Eu podia ler mais, né, na época, e eu lia um blogzinho chamado 1982 Futebol, alguma coisa, eu não lembro. E gostei já do tema, né, que ele partia do princípio da seleção de 82, ter sido a seleção que jogou mais bonito e tal. Ele é cruzeirense, é de Minas, é de Belo Horizonte, tal. E a gente passou a conversar, assim, eu mandava comentários no blog e tal, a gente acabou trocando e-mail, ele acabou entrando também quando eu tinha meu... Ainda tenho, né, mas é que eu não faço mais nada no blog de futebol. Futebóis e boas companhias, né? E acabou que essa relação foi um pouco além, mas assim, um pouco além. Mas eu posso dizer que ele é meu amigo. E a gente falava bastante e tal. Ele era é um cara muito inteligente e tal. Escreve muito bem, tal. E chegou um determinado momento, eu lia assiduamente o blog dele. Ele sumiu. O blog sumiu, o blog desapareceu, na verdade. Não sei se ele tirou do ar, não sei o que aconteceu. E depois de um tempo ele voltou, em e-mail, em rede, no meu blog, alguma coisa, falando: vou tentar refazer e tal, tive uns problemas e não sei o que, tal. Sei que nesse ínterim a gente tinha trocado várias ideias sobre as coisas. Depois ele acabou também entrando também no meu site, no meu blog Opiniões, Ideias, Viagens Mentais e tal. E acabou que criou uma relação um pouco menos tênue, né? E de repente, de uma hora para outra, aí já em tempo, isso, a gente se conheceu antes de tempo de Facebook, tá? E já em tempos de Facebook, tal, um dia eu coloquei um texto meu, sim, ele já apareceu e uma drástica mudança. Ele simplesmente se tornou um fervoroso cristão. Ele estava com uma pessoa, tudo, e me parecia feliz. Enfim, antes disso, ele em algumas coisas, ele deu umas estocadas em mim, assim, de você que é ateu, né? E eu sempre falei: não, eu não sou ateu, eu sou agnóstico, tal. Mas eu não tinha a noção de agnóstico que eu tenho hoje. Hoje eu tenho isso um pouco mais maduro em mim. Eu tenho uma forma de explicar isso melhor. Mas, enfim. E de repente ele apareceu um evangélico, assim, que colocava frases da Bíblia de vez em quando, do nada, no Facebook. E mais algumas coisas. Postava bastante coisa da igreja dele e tal. E beleza, cara, beleza. Um dia eu escrevi um texto sobre minha opinião sincera, que ainda não mudou, sobre a diminuição da maioridade penal, fazer o jovem de 16 anos já pagar como os adultos pelos crimes.
E terminei até de uma forma um pouco agressiva, não nada assim de putz e tal, mas um pouquinho só. Que ele deve ter entrado como agressivo, porque eu terminei falando assim, eu prefiro isso do que a falácia de que quanto mais cedo eu me livrar dele, melhor. E ele respondeu dessa forma no Facebook. Eu fico na minha falácia de quanto mais cedo ele sair de perto, melhor. A gente deu uma esfriada, assim. Mas ele continua ali no meu cadastro de amigos. Vejo uma coisa ou outra. Ele não está mais tão fervoroso, mas percebo que ele ainda tem os valores dele mais conservadores. Não vejo mais as fotos com a menina, não sei se eles não estão mais namorando, ou ela não quer mais participar das questões virtuais dele. E eu fiz toda essa história para contar assim, né? Ontem tinha simplesmente uma foto dele, ele tirou uma selfie, como se fosse uma atualização da foto de perfil, mas não era. Ele só colocou assim, alguma coisa assim, 31 de janeiro de 2018, e ainda não provaram que Deus não existe. Aquela coisa de você ler e fazer assim, não. O ônus da prova, você inverteu. Isso é um princípio básico. Isso é uma questão sem discussão. Já falei sobre isso, mas é legal retomar, pegar isso de novo. Talvez eu até refaça alguma coisa. Vamos dizer o seguinte. Você... Não se trata nem... Vamos deixar claro uma coisa. Vamos para o meu lado e não para o lado do ateu, porque eu não sou ateu. Vamos para o meu lado e falar assim. Você aparece para mim e diz assim, Deus é isso, isso, isso e isso. Eu te provo. Como? Está aqui na Bíblia. Aí eu falo, não, mas quem escreveu a Bíblia? Foi inspirada por Deus aos homens. Você percebeu que é uma questão de eu acreditar ou não? E que quem tem que me provar isso é você. E não eu que digo, não, eu não acredito que seja isso aí que você está falando. Aí ele vira para mim e fala assim, então me prove. Não, Daniel. Daniel, quem tem que provar é você. E para mim, que não sou um ateu, eu diria que assim, eu quero que você prove que o Deus que existe é este aí que você está propagando, é o da Bíblia. E este aí é justamente o que eu faço questão de não acreditar. Eu não ignoro as coisas ruins da Bíblia para aproveitar só as boas, porque hoje está tudo bem para eu ignorá-las. Puta, cara. O cara tá no meio da rua, pô. Então, assim, princípio básico, vamos nessa parte. A vocês que creem, que acreditam e que são tão fervorosos na sua religião, vamos deixar isso completamente limpo na cabeça de todos. Quem tem que provar a existência de algo... Opa, obrigado. Quem tem que provar a existência de algo que não é fisicamente comprovável são vocês. São vocês. E não se sintam ofendidos quando a pessoa fala, eu não acredito no que você está falando. Não se sintam. Porque ela pode ter motivo para isso. E você tem a obrigação de aceitar. Porque você acredita em algo que não é porque a maioria acredita que exista. Tá? Não se sinta ofendido por isso. Assim como o ateu não tem que se sentir ofendido, como o agnóstico não tem que se sentir ofendido, até pelos benefícios que as religiões já trouxeram para todos nós. Oi, meu pitocos! Tudo bem? Tudo bem. Fala tchau. Fala tchau. Tudo bem, Fala tchau. Tchau. Beijo.